Quando o assunto é Guerra Fria, algo que não pode ficar de fora é o xadrez, por conta da sua capacidade de se tornar uma metáfora do mundo e da vida. Em entrevista à BBC Mundo, Leôncio Garcia, especialista em xadrez e jornalista espanhol, disse que o xadrez ajuda a falar sobre qualquer assunto. E complementou ainda que o jogo não só nos deixou muito vocabulário para falar de política e estratégia, evidente em expressões como colocar em xeque, como também teve uma faceta real muito importante, especialmente na Guerra Fria, com os grandes duelos da história do xadrez. Ele também disse que não acredita que exista algum jogo tão atraente quanto o xadrez para fazer metáforas no mundo da política. Entretanto, durante a Guerra Fria, havia uma abordagem muito mais pragmática. A União Soviética era o maior país do mundo, com cerca de 287 milhões de habitantes, dos quais 5 milhões eram jogadores federados de xadrez, e 50 milhões praticavam o jogo de forma esporádica. Segundo informações do site da BBC News, na Casa Branca sabiam que o Kremlin usava o xadrez como vitrine para a alegada superioridade intelectual do comunismo sobre o capitalismo. E talvez esse seja um dos maiores motivos da imagem do xadrez estar vinculada ao período da Guerra Fria. A vitória de Bob Fischer sobre Boris Spassky no Campeonato Mundial de Xadrez de 1972 é um marco não apenas esportivo, mas também histórico e político. Esse confronto é amplamente considerado o jogo do século, pois envolveu muito mais do que apenas xadrez. Foi um episódio simbólico da Guerra Fria, com um embate entre o prodígio americano e o campeão soviético, representando os dois blocos ideológicos da época. Durante a Guerra Fria, o xadrez era dominado pela União Soviética. Desde 1948, todos os campeões mundiais eram soviéticos, o que fazia do título uma questão de prestígio nacional. Para os soviéticos, perder o título mundial para um americano era impensável. Bob Fischer, um gênio excêntrico e autodidata, surgiu como uma ameaça real a essa hegemonia. Em 1972, ele desafiou o então campeão Boris Spassky em Reykjavik, na Islândia. O confronto entre Bob Fischer e Boris Spassky, conhecido como match do século, ocorreu em Reykjavik, capital da Islândia, em 1972. A disputa pelo título mundial de xadrez aconteceu entre 11 de julho e 1º de setembro. Fischer, o desafiante, venceu Spassky, o campeão, por 12,5 a 8,5, tornando-se o 11º campeão mundial. A primeira partida foi marcada para 1º de julho e Spassky estava lá, à sombra de seus inspetores da KGB, pronto para ir à guerra. Mas onde estava Bob? Fischer estava em Nova York estudando um documento de 1000 páginas que continha todos os jogos e movimentos que Spassky nunca tinha jogado. O livro manuseado e sujo e suas páginas anotadas. Foi o companheiro de Fischer para a batalha. Um impasse terrível, afinal, havia Guerra Fria e os mestres de xadrez eram apenas soldados desarmados. A tensão pairava e os soviéticos estavam exigindo vitória. Não Spassky, ele queria realmente esmagar o americano. Foi nesse ponto que Harry Kissinger foi convidado a se envolver e intervir. Kissinger rastreou Fischer e ligou para ele. Aqui é o pior jogador do mundo, ligando para o melhor jogador do mundo, disse Kissinger quando Fischer atendeu o telefone. Até o presidente Richard Nixon ligou para o fugitivo a fim de que o match acontecesse. As luzes apagaram-se na arena em 11 de julho, e a multidão ficou em silêncio quando Spassky sentou-se, avançou 2 casas seu peão da dama e se reclinou-se na cadeira. Fischer estava em Reykjavik, mas não em sua cadeira à mesa. Os segundos passavam, o silêncio era maligno e em seguida, aos 6 minutos, Fischer entrou, apertou a mão de seu grande rival e o jogo começou. Fischer e Spassky não eram homens normais. Ambos não tiveram infância. Passaram esmagando homens mais velhos em dias e noites de aniquilação nos tabuleiros. Eles tinham sido 2 meninos pequenos que aprenderam distorcidamente a arruinar os mestres do xadrez, que é algo que Spassky reconheceu. Quando você joga com Bob, não é uma questão de se ganhar ou perder,
É uma questão de saber se você vai sobreviver. Em Reykjavik, em 1972, os dois homens chegaram muito perto da beira da destruição. Eles começaram em 11 de julho o match de 24 partidas, o qual terminaria em 1º de setembro. Nunca dois guerreiros esportivos se duelaram por tanto tempo e tão implacavelmente, sem pausas, o que foi uma luta de xadrez até a morte, por assim dizer. Os dois tiveram problemas de descontrole e fora da sala de jogo. Houve uma tempestade interminável de intriga, com alegações e contra-alegações de todo tipo. Fischer era paranoico do primeiro movimento até o último, acreditando que os soviéticos o queriam morto. Ele continuou pedindo mudanças, atrasos e até mesmo insistiu em ver o seu suco de laranja sendo exprimido para evitar intoxicação. Agosto foi um mês cruel para o campeão do mundo, e não havia nada que ele pudesse fazer para quebrar o domínio de Fischer sobre o jogo. Foi uma crise e alguma coisa tinha que acontecer quando eles se sentaram para o jogo de número 21. Os 7 jogos anteriores haviam terminado em empates. Fischer começou o jogo com uma variação da siciliana Taimanov, e depois de 41 lances estava tudo acabado. Em 1º de setembro a guerra acabou e Fischer venceu por 12,5 a 8,5 e foi declarado então o campeão do mundo. Em declarações e entrevistas posteriores, Spassky disse: "Aquela não foi só uma partida de xadrez, foi uma guerra. Ele jogou melhor do que eu e eu aceitei isso." Fischer também respondeu: "Ganhar foi fácil, mas difícil foi suportar tudo em volta do jogo." Robert James Fischer nasceu em 9 de março de 1943, em Chicago, Estados Unidos, e faleceu em 17 de janeiro de 2008, em Reykjavik, na Islândia. Prodígio do xadrez, começou a jogar aos 6 anos, venceu a chamada partida do século, contra Donald Byrd, aos 13 anos, e aos 14 tornou-se o mais jovem campeão americano. Aos 15 anos, tornou-se o mais jovem grande mestre da época, e foi o primeiro não soviético a vencer o Interzonal. Em 1972, derrotou Boris Spassky em Reykjavik, no famoso mate do século, tornando-se o primeiro campeão mundial americano. Após a conquista, recusou-se a defender o título em 1975, por divergências com a FIDE, e assim perdeu por default. Ficou recluso por quase 20 anos, até retornar para uma revanche informal com Spassky, em que, em 1992, realizada na Iugoslávia, partida que, ao violar sanções dos Estados Unidos, gerou conflito com o governo americano. Fischer enfrentou complicações legais e políticas. Foi detido no Japão em 2004, por usar um passaporte revogado, e em 2005 recebeu cidadania islandesa, onde viveu até sua morte. Também fez contribuições duradouras ao xadrez, como o uso do incremento de tempo nos relógios de partida e a criação do Chess 960, variante que embaralha as peças no início do jogo. Boris Vasilievich Spassky nasceu em 1937, na Rússia, União Soviética, e sua carreira o levou a ser campeão mundial de xadrez de 1969 até 1972. Ele enfrentou Bob Fischer no histórico mate do século, perdendo em Reykjavik, em um duelo simbólico da Guerra Fria. Spassky foi um campeão universalmente respeitado, conhecido por seu estilo equilibrado e profundo entendimento de todas as fases do jogo. Apesar da derrota para Fischer, continuou ativo no circuito por muitos anos, representando o legado do xadrez soviético, que dominou o cenário mundial por décadas. A cobertura midiática do Campeonato Mundial de Xadrez de 1972 entre Bob Fischer e Boris Spassky foi um fenômeno sem precedentes no xadrez e, de certa forma, um evento político-cultural da Guerra Fria. O duelo foi apelidado de o match do século, porque transcendiu o esporte. Fischer representava os Estados Unidos, país que não tinha um campeão mundial desde 1946. Spassky representava a União Soviética, que dominava o xadrez desde 1948 e tratava o título como prova da superioridade intelectual socialista. A Guerra Fria estava em alta, e a mídia tratou o confronto como uma batalha ideológica, não apenas esportiva. Jornais como The New York Times, Time
e Life Magazine publicaram matérias extensas, com fotos de Fischer analisando posições, perfis de sua personalidade e até especulações psicológicas. A imprensa soviética inicialmente manteve um tom de confiança, mas, com as vitórias de Fischer, passou a cobrir de forma mais contida, enfatizando erros ocasionais e minimizando o aspecto político. BBC, The Times de Londres, Der Spiegel na Alemanha e outros veículos acompanharam cada rodada com reportagens quase diárias. A TV islandesa transmitiu imagens das partidas e canais como a BBC e redes americanas exibiram boletins com análises simplificadas para o público geral. Nos Estados Unidos, comentaristas como Shelby Lyman chegaram a ter audiências surpreendentemente altas para transmissões de xadrez, algo inédito. Era comum que jornais publicassem um diagrama da posição final ou da jogada decisiva no dia seguinte. Fischer se atrasou para partidas, reclamou de câmeras e iluminação e até ameaçou abandonar o match. Cada incidente virava manchete. A imagem dele como gênio excêntrico e de Spassky como campeão cavalheiro foi reforçada pela imprensa. Algumas publicações exageravam o aspecto psicológico, pintando Fischer como um lobo solitário contra o sistema soviético. O match fez o xadrez ganhar popularidade enorme no Ocidente, com aumento de vendas de tabuleiros e livros. Jornalistas esportivos e até repórteres políticos cobriram o evento, algo raro para xadrez. Ficou registrado como o primeiro grande evento de xadrez com cobertura global massiva, quase como uma Copa do Mundo. Durante a Guerra Fria, o xadrez tornou-se muito mais do que um jogo. Ele era um símbolo da superioridade intelectual e da ideologia entre dois blocos rivais, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética dominava o xadrez mundialmente, investia pesado no treinamento e considerava o xadrez uma forma de mostrar a superioridade do sistema socialista. Por isso, cada partida internacional, especialmente contra um jogador americano, era vista quase como uma batalha política. A pressão em cima dos jogadores era imensa, porque representavam não só a si mesmo, mas toda a ideologia nacional. A pressão psicológica. Os jogadores sofriam espionagem, sabotagens e chantagens psicológicas. As partidas eram longas, durando semanas, o que afetava o sono, a alimentação e o emocional. O medo de errar era constante, pois uma derrota poderia ser usada pela propaganda do inimigo. Assim como é relatado no documentário da Netflix, Bob Fischer Against the World, onde mostra a pressão política e psicológica do match de 1972. É ótimo para entender o peso desse confronto.